Vamos começar hoje falando sobre a droga do pertencimento, né? Eu andei percebendo muitas coisas quando a gente vai interagindo com as pessoas, quando a gente faz um atendimento, quando a gente faz uma sessão. Falando sobre as feridas também, né, emocionais, eu percebo que vai ser legal a gente aprofundar um pouco mais nesse assunto, vou trazer mais aprofundamento aí nos próximos dias. A gente percebe que muitas vezes a gente usa máscaras para pertencer, né? A uma família, a uma cultura, a uma religião, à escola, aos amigos. A gente vai colocando aí, vai se inserindo, né, em caixinhas. A gente vai se colocando em caixinhas para pertencer, para caber neste mundo, né? Então, a gente começa aí já o nosso papo terapêutico de hoje fazendo uma pergunta: o que você faz para pertencer? Onde é que você sempre tem que se colocar numa caixinha para pertencer? Então já começo com essa reflexão. Quero que vocês comecem a se perceber, né? O quanto e quantas vezes vocês se escondem a verdadeira essência, as verdadeiras intenções, quem vocês são de verdade, porque vocês sentem que não serão aceitos se mostrarem o verdadeiro eu de vocês. E isso, gente, inclusive conosco, né? Inclusive com a gente quer tanto se liberar, a gente fala, eu quero sair dessas caixinhas, não quero mais trabalhar assim porque eu não caibo mais nessa caixinha. E aí a gente acha outras caixinhas para se colocar ou a gente faz algumas caixinhas pra gente. E isso é muito sério, porque a gente tenta pertencer ao mundo de qualquer forma. Seja ele através da nossa família, seja ele através dos nossos amigos, a gente faz qualquer coisa para pertencer. E aí as coisas agora estão tomando uma proporção de que esse pertencimento se tornou uma dor. A gente começou a perceber que a gente deixa de ser nós mesmos para pertencer, e isso nos faz muito mal. Isso faz com que a gente viva uma vida que não é a nossa. Faz com que a gente acabe aceitando determinadas coisas só para não deixar de pertencer, para não sermos excluídos daquele clã, daquele trabalho, daquela roda de amigos. Só que no movimento energético que a gente está vivendo hoje, isso tudo está caindo por terra. Está sendo pedido para que a gente saia dessas caixinhas. E quem está pedindo isso é o nosso eu superior. É a nossa versão mais elevada, para que a gente se perceba e perceba que a verdade é a fonte, a verdade é a nossa essência. Esse é o nosso verdadeiro eu. Então, quando a gente começa a se diminuir para caber na caixinha dos outros, eu percebo, por exemplo, né, principalmente nas famílias, mas se você não age assim, ou não pensa assado, ou não faz assim, ou, por exemplo, se você não cumpre determinada coisa que é algo que a sua família faz, né? Que é um padrão familiar. Se você sai um pouco disso, se você se desconecta um pouco disso e você vai viver a sua vida de uma outra forma, vem aquela coisa, mas você não é da família se você não age assim. Se você não acredita nisso, você não é dessa religião. Se você não bebe, você não pertence à roda de amigos. Então, o que a gente faz para pertencer? A gente veste máscaras. E de tanto vestir essas máscaras, a gente às vezes acredita que a gente é aquela máscara. Então, quais são as suas máscaras, né? Então, por exemplo, eu vejo... vamos dar um exemplo que é fácil da gente perceber. Cris, bem-vinda, meu amor. Que bom ter você aqui. Muito bom. Vamos percebendo, por exemplo, quando a gente é criança, a gente pertence ali a uma rodinha de amigos e às vezes a gente não é tão parecido com aqueles amiguinhos, a gente às vezes até se expressa melhor na infância, né? Então, eu não gosto daquele amigo porque eu tô de mal dele, porque ele fez algo que eu não gostei, enfim, daqui a pouco volta, tá tudo bem. Mas aí quando você começa a transitar para a adolescência, você começa a criar uma nova roda de amigos, por exemplo, né, na escola, ou mesmo fora da escola. Hoje em dia tem muito condomínio, né, que as crianças se interagem entre si ali. E elas começam a
adotar comportamentos que não são naturais dela. E você percebe claramente, você como mãe, como pai, você percebe claramente que são comportamentos que são influências dos amigos. E aí você questiona o seu filho. O que está acontecendo? Que você antes não falava palavrão, agora você fala? Ou então que antes você não se interessava por determinado tipo de filme, agora você se interessa? Ou você não gostava de determinada leitura e agora você gosta de determinada música, né? Quem nunca, né, gente? Sofreu influência dos amigos. Acho que é parte da nossa transição, né? Ildinha, lindeza, bem-vinda, querida. E aí você percebe que para pertencer àquele grupo, por exemplo, para ter com o que conversar, eles se interessam pelas mesmas coisas daquele grupo de amigos. Então, se você percebe, por exemplo, que ele começou a gostar de determinado tipo de música que é muito diferente do que ele gostava, e você vai observando os amiguinhos dele, os amiguinhos já tinham isso, já gostavam daquele tipo de música, daquele tipo de programa de televisão, de filme, no cinema, né? Então, por exemplo, eu vi muito isso quando a minha filha agora, né, entrando na adolescência, ela adorava rosa. De repente eu só vejo ela de preto. Ela agora adotou o preto. E eu lembro que eu também fui assim, né? Eu lembro que eu transitando, né, de menina para moça, eu só usava preto, eu adorava preto. Eu achava que o preto era a minha cor, porque o preto combinava com tudo, era só colocar preto que estava tudo certo. E as minhas amigas também usavam muito preto. E eu percebo o mesmo padrão na minha filha, né? As amiguinhas também gostam de usar roupa preta e tal. E aí eu percebo que isso pode ter sido dela e ela influenciado outras pessoas ou vice-versa também. Mas que essa influência gera aquilo que a gente tanto quer nessa vida, que é pertencer. A gente passa a vida inteira tentando se encaixar. Então, assim, pertencer é algo que você simplesmente pertence por existir. Você já pertence. Você é. Você não precisa ser diferente para pertencer. Mas para se encaixar, você acaba fazendo mudanças na sua forma de agir, na sua forma de se comportar, nas coisas que você gosta, né? Eu falo entre aspas, né? O aspas com as mãos, é incrível isso. Mas é porque às vezes você nem gosta daquilo, mas você aprende a gostar para ficar ali naquele grupo. Porque você de alguma forma se identifica com ele ou você acha que aquele grupo é o grupo certo para você estar. Então, se a gente não é capaz de estar naquele grupo sendo a gente mesmo, será que a gente deveria estar ali? Será que aquele é o grupo certo realmente para nós? Maninha, lindeza, saudade, bem-vinda! Estamos aqui, já entrei no assunto da live que hoje temos assunto aí, hein? E eu quero todo mundo comentando depois, vou deixar um post assim que terminar essa live. Eu vou deixar um post, vou deixar ali uma caixinha de perguntas também no Stories, para ver o que vocês acessaram, o que vocês aprenderam, o que vocês, né, tiraram de insight dessa live hoje. Eu quero saber a história de vocês também, eu quero conhecer melhor vocês, né? Então quero interação, gente, estou querendo bater papo mesmo. Então, o que a gente acaba acessando aí quando a gente tenta pertencer a um grupo que teoricamente a gente é diferente? A gente acaba se colocando em caixas, né? Então hoje eu até estava conversando, né, com uma amiga e a gente comentando sobre isso, falando das caixinhas, né? Eu falei, a gente faz tanto esforço para sair das caixas, de todas elas. Eu não quero mais esse tipo de trabalho, eu vou fazer uma transição de carreira, eu não quero mais esse relacionamento, porque esse relacionamento me limita, eu não quero mais ficar próximo dessas pessoas que elas são tóxicas e eu fico numa caixinha de abuso, né, de vítima. E aí você faz tanto esforço, você investe tanto para sair das caixinhas, mas aí você fala assim, tá, mas agora? E agora? Eu saí de todas as caixinhas, o que eu tenho que fazer? Então você cria uma caixinha para entrar de novo e falar, tá certo, agora eu tenho a minha caixinha. Ou seja, você acaba procurando outra caixa. Porque desde cedo você foi ensinado de que você deveria fazer coisas para pertencer.
você deveria se comportar de maneira assim, pensar de maneira assada. E aí você percebe que o quanto de tudo isso era realmente você. O quanto de tudo isso era realmente você. Vou contar uma historinha minha para vocês, adoro compartilhar. Quando eu era adolescente, mais ou menos na idade da minha filha, eu morava com a minha avó, com as minhas tias, né? Tinha mudado para São Paulo e fiquei um tempo na casa delas. E as minhas tias sempre saíam para ir para a noite, né? Para uns barzinhos e tal. E eu estava bem me interessando, né? Nas baladinhas, bem gostando já de fazer parte desse mundo. Imagina, eu não tinha nem idade ainda, mas eu adorava essa parte de sair, entender como é que funcionava esse mundo que era oculto de mim até então, né? Eu sempre fui muito curiosa. E aí, as minhas tias adoravam samba. Elas iam nos lugares que tocavam samba e elas curtiam ali o pagodão, o sambão, tal. Gente, eu nunca gostei de pagode nem de samba. Mas naquela época eu me convenci de que eu gostava para poder ir com elas. Porque assim eu conseguia fazer parte daquilo, eu conseguiria acessar aquele mundo, sabe? E nem tinha nada a ver comigo, mas eu queria muito que aquilo, fazer parte daquilo, era uma forma de eu pertencer também. Érica, lindeza, bem-vinda, meu amor, que bom que você veio. Então, olha só, eu não tenho nada contra samba, né? Eu falei que não gosto, mas é que assim, não é o tipo de música que eu gosto de escutar, não é, eu nem sei dançar até hoje, eu não sei sambar. Mas eu ia e até pouco tempo minha tia falou, nossa, mas você gostava tanto de samba? Eu falei, gente, eu nunca gostei de samba. Mas eu sou culpada disso, porque eu falava que eu gostava para poder ir. Era a minha forma de pertencer ali. Eu buscava esse pertencimento, eu queria aquele mundo, eu queria me colocar ali e de repente entender o que eu gosto e o que eu não gosto, né? Mas eu fiquei naquele padrão, né? Para poder pertencer. E, gente, eu só percebi isso quando eu comecei a me trabalhar. Que eu fiz muitas coisas que eu falava que eu gostava, às vezes até me convencia realmente de que eu gostava, mas porque eu queria pertencer a determinado grupo ou determinado local ou, sabe, uma cultura ou até espiritualmente falando, né, nas religiões. Quantos de nós não sente que é 100% ali, que aquela religião fala com a gente 100%, mas fica ali porque busca um pertencimento, né? A Pri tá falando aqui, ontem assisti um filme Prime que fala sobre essa questão de caber nas caixinhas, agradar aos outros. Verdade, eu amei esse filme também, eu achei incrível. Ele é um filme leve, tem uma abordagem muito leve, mas fala exatamente sobre isso. O quanto, na Amazon, né, é verdade. Eu assisti também. O quanto a gente não quer desagradar, o quanto a gente tem medo de que se a gente desagradar, as pessoas nos vão abandonar. Então, quando a gente pensa sobre isso, o que vem? Eu tenho que fazer alguma coisa para pertencer. E aí a gente faz o link lá com as feridas, né? Então, para não me sentir rejeitado, eu tenho que ser de uma forma que eu consiga caber ali, naquele lugar, naquela família, naquele relacionamento. E aí você percebe que aquilo não é a sua essência. Não é a sua essência, é a sua máscara. Então, quando a gente coloca a máscara, a gente vai viver com aquilo lá durante algum tempo. Mas em determinado momento, a gente perde a conexão de quem nós somos de verdade. A protagonista nem sabia mais quem ela era, exatamente. Caiu como uma baita ficha. Outro filme que fala muito sobre isso, em inglês é 27 Dresses. Ela sempre era madrinha, ela tinha todos os vestidos de todas as amigas que ela foi madrinha. Ela ficava sempre se encaixando, ela era apaixonada pelo chefe dela e a irmã dela chega e o chefe se apaixona pela irmã. E ela fica nesse conflito, ela não vive uma vida que é dela. Ela vive um conto de fadas e quando acontece isso, cai uma ficha nela de que ela nem sabe mais quem ela é. Tá, e aí? Quem sou eu nessa história toda?
Tem esse também, tem o Noivo em Fuga, né, gente? O Noivo em Fuga é, pra mim, protótipo das caixinhas, né? O Noivo em Fuga, quem não assistiu, assista. É um filme que traz um recado muito importante para nós. Saibamos quem somos. Se você sabe quem você é, você não fica perdido. Porque o que você precisa já está dentro de você. E você fica tentando se encaixar, agradar o outro, para ter uma vida para se conhecer através do olhar do outro. E esse olhar do outro não é você de verdade. Comenta aqui, tô adorando esse papo. Esses filmes, né? Eu falo de filmes, mas eu gosto tem muitos livros também que falam sobre isso. É muito sobre pertencimento, gente. É o que as pessoas fazem para pertencer. A Pri tá falando o melhor de mim. Esse eu não assisti, não. Mas eu vou ficar com a dica aqui, o melhor de mim. Vou assistir também. Eu acho importante porque assim a gente percebe por um olhar mais lúdico o que está dentro da gente também. E o quanto, por exemplo, você abre mão de si mesma para pertencer, para achar que é pertencimento e na verdade é encaixe. É você entrando dentro das caixas que te colocam aí à frente. E isso é porque a gente foi doutrinado. Então, quando a gente é pequeno, a gente precisava se comportar de determinada forma para caber. Então, ó, eu só posso te levar naquele lugar se você se comportar. Se você não se comportar, você fica e eu vou. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né, gente? Então, vem lá as feridas emocionais que a gente abordou, que a gente vai continuar falando sobre elas. Mas é interessante o tanto que a gente, por exemplo, o tanto que está relacionado com as feridas, né? Porque quando eu sofro da ferida de rejeição, eu faço de tudo para ficar invisível, né? E para eu caber nas caixinhas dos outros, eu não incomodo, eu não faço barulho quando criança, eu sou aquela criança que brinca sozinha e não dá trabalho. E aí eu vou crescendo e para caber na caixinha, por exemplo, do trabalho, eu sou aquela que gosta de ficar nos bastidores, sabe? E aí quando eu fico em evidência, eu não sei o que fazer. Então quando, por exemplo, você tem um trabalho, ou vai para a escola e você tem um trabalho oral para apresentar, um TCC oral para apresentar, ou no trabalho quando te colocam para apresentar um projeto e você quer sumir, mas você precisa fazer alguma coisa para pertencer ali. O que você faz? No caso de quem sofre de rejeição, a fuga, muitas vezes, é fazer um bom trabalho eu chamo de galley, né? Eu adorava, eu falava, nossa, eu adoro ficar na galley, eu não quero aparecer lá no corredor não, eu quero ficar na galley. É esse bastidor, né? São os bastidores. Então você se especializa, por exemplo, em fazer os bastidores. E quando realmente te colocam ali para você ter atenção, você foge. Você pede demissão, você fica doente. Encaixou alguma coisa aí? Quando você sofre do abandono, você abandona. Né? Muitas vezes a gente não leva, quando a gente sofre de abandono, a gente não leva muitos projetos adiante. Por medo. Por medo de que a gente seja abandonado, a gente abandona antes. Então percebe que tudo tem ali, as feridas são muito a origem das nossas dores. E aí quando a gente pensa assim e começa a olhar para o pertencimento, o primeiro pertencimento que a gente quer é qual? Da família, né? E como que eu vou pertencer se eu for diferente? Como é que vai ser? Aí alguém fala pra você, nossa, você puxou pra sua mãe, né? Aí você fica feliz, fala, nossa, eu pertenço, porque eu puxei pra minha mãe. Não é assim? Ou então, se você não se identifica muito, né? Alguém fala, nossa, você parece seu pai. Você não se identifica muito com seu pai, você fala, putz grila, né? Que forma que eu fui achar. Mas você não entende que aquilo é a sua forma de pertencer também. É a sua forma de enxergar em você as suas feridas. Porque seus pais, né? Seu pai e sua mãe têm as mesmas feridas. E aí a gente faz de tudo para
abafar isso, mas a gente quer pertencer de qualquer forma. Então, quando alguém fala assim, mas se você não age assim, você não pertence à família. Se você não tiver muita certeza de que você realmente pertence a essa família, simplesmente por ser você, você entra nesse ponto de vista e você volta. Você retorna no seu trabalho, todo o trabalho que a gente fez até aqui, só para poder pertencer, você volta para aquela caixinha e você volta para o seu padrão anterior. Muitas pessoas me perguntam sobre isso. Débora, então tá, eu fiz um trabalho com você e as células, e eu voltei para casa e os meus padrões voltaram, as crenças voltaram. Eu sempre falo que as nossas células, elas têm escolha, né? Elas podem escolher voltar para o padrão anterior. Por quê? Uma das coisas que eu percebi foi para continuar pertencendo àquele clã ou àquela relação. Se a pessoa, por exemplo, é casada e aquela relação está desgastada, ela quer salvar a relação. Se ela muda, a relação também muda, mas não muda para continuar junto, a mudança vai mais para a ruptura, ela volta ao padrão anterior. Porque naquele padrão anterior ela estava mantendo a relação dela. E por que isso acontece? É a volta para as caixinhas. Então percebe o quanto a gente se esforça, e quando a gente se esforça, não é pertencimento, é encaixe, é entrar de novo nas caixinhas. Pertencer é você poder ser quem você é e sentir que ali é seu espaço, seu ambiente, mesmo se você for diferente, mesmo se você não gostar das mesmas coisas, mesmo se eu não gosto de samba, eu pertenço à minha família, ela é a minha base. E tá tudo bem, a gente não precisa gostar das mesmas coisas, nem ser da mesma forma, nem fazer as coisas da mesma forma para pertencer. Mas, se existe aí uma exigência de que você seja igual, como uma forma de permanecer no padrão familiar, e você aceita isso, aí é encaixe. Então, gente, quantos de nós não está na droga do pertencimento? Porque a droga do pertencimento é aquela droga que você consome para pertencer. É um vício mesmo. A gente faz de tudo para pertencer. E a gente abafa a nossa essência, a gente cala a nossa essência. A gente não é a gente mesmo, a gente não fala o que a gente realmente pensa, traz muita consciência. E uma das coisas que eu acho muito interessante, né? Eu fiz essa vivência, esse projeto de 21 dias, né? Trazendo a energia dos arcturianos todos os dias. E a gente vai se conectando cada vez mais, vai se percebendo cada vez mais. E uma das coisas que os arcturianos fazem é se comunicar pela telepatia. Eles não falam, né, através da boca, da voz. É tudo pela telepatia. E aí a gente fica se perguntando, nossa, mas por que a gente não acessa isso, né? E vem muito um meme que tem por aí, que nós seres humanos ainda temos muito que esconder. A gente não se comunica pelo pensamento com o outro, porque se o outro vê tudo que a gente pensa, será que vai dar certo isso? Percebe? Porque a gente ainda usa máscaras para se encaixar. Nas rodas, nos amigos, na escola, no trabalho, na família. Então você não se expressa da forma que você... É exatamente esse meme, eu adoro esse meme, porque ele representa muito do quanto a gente precisa se trabalhar para que a gente seja realmente transparente e a gente possa se expressar de forma natural, sabe? E quando eu digo isso, não é assim, então eu posso sair ofendendo as pessoas, não é nada disso. Mas é exatamente você primeiro aprender a entrar no não julgamento. Quando você aprende, né, a entrar no não julgamento, você já não precisa mais ficar preocupado com o que você pensa ou deixa de pensar, porque você não vai pensar mais nada sobre isso.
E esse é um caminho árduo, né? É um caminho que é difícil a gente não julgar. A gente foi criado há quanto tempo? Quantas vidas a gente vem para julgar os outros e principalmente a nós mesmos? Quantas vidas a gente está aqui fazendo isso? Então, não é uma coisa de uma hora para outra, é uma prática, é um aprendizado. Então, a primeira dica aí é: se coloque fora do julgamento. Saia da caixinha e observe lá dentro. Se você precisa se esforçar muito para pertencer àquele lugar, perceba se realmente aquele lugar é um lugar que você quer pertencer. Se ele é bom para você. Essa é uma dica valiosa. Você fazer esse exercício sai muito... Exatamente, quando você sai da caixinha e você passa a ser observadora, você sai do julgamento, você passa a ser uma observadora. Olha ali, tá vendo? Eu acho que eu não tô cabendo mais ali não. Esse ciclo eu acho que já tá na hora de fechar. Entende? É a gente ser observador de nós mesmos. Isso é autoconhecimento. É a gente se perceber, a gente perceber quem nós somos de verdade quando a gente tira todas as máscaras, todas as armaduras. Entende? A gente tem um longo caminho para chegar nesse ser que nós somos. Sabe? Por quê? Porque a gente veste máscara desde sempre. Então a gente se vê através das máscaras e a gente não se reconhece mais. A gente não sabe quem a gente é. É por isso que é tão importante a gente fazer um processo de autoconhecimento. É tão importante a gente, sabe, se dar de presente, se conhecer. A gente investir na gente mesmo. E perceber quem nós somos por trás de tudo isso. De todas essas armações, desses vestidos, né? Lembra que existiam aqueles vestidos cheios de armação? Espartilho. Tudo isso está tampando a nossa essência. A Pri está falando isso que é sincronicidade. Ontem assisti esses 2 filmes na sequência e pensei exatamente nisso. E hoje essa live. Ai, que delícia, meu Deus! Ah, gostoso! Claudinho Lindezo, bem-vindo! É o universo com megafone para nós. Exatamente, amiga, exatamente, é isso aí. Então, assim, a dica de hoje é: anotem os insights que vocês têm em relação a essa droga do pertencimento. Que você acha que você faz para pertencer. Lindezo, saudade! E você está aí presa nesse julgamento do outro, na caixinha do outro. E às vezes você até fabrica uma caixinha nova só para você não ser diferente, né? E aí você está buscando um autoconhecimento, está entrando no seu processo de autoconhecimento, mas você se sente insegura e volta para a caixa. E aí você toma vários passos para trás. Tá tudo bem, mas recomeça, sai da caixa, vale a pena. Em algum momento você vai conseguir sair dessa caixa com mais facilidade e não vai mais querer voltar. Mas saiba que isso é porque você viveu muitas vezes assim, presa nessas caixinhas. E aí, quando você vai dar o seu grito de liberdade e vai começar a sair de cada uma delas? E não é virar as costas para as pessoas, não é ser grossa, mal educada, não é não falar com mais ninguém, não é nada disso. Mas é você saber quem você é e se posicionar na sua essência e não na máscara. Entende? Fez sentido? Então, gente, hoje a gente conversou um pouquinho sobre pertencimento. E o tanto que as nossas feridas emocionais, os nossos sentimentos de rejeição, de remorso, de culpa, de vergonha, né, que vem aí das nossas feridas também, o tanto que eles nos impulsionam a ter essa necessidade enorme de pertencimento e fazer coisas para preencher isso, para a gente trilhar um caminho até a caixinha dos outros.
A Pri está colocando, e às vezes as circunstâncias da vida e as defesas que criamos nos afastam da nossa essência. É exatamente isso. Quanto mais defesas a gente cria, mais armaduras a gente veste, mais proteções a gente coloca, mais a nossa essência fica lá guardadinha, né? Sem acesso. E aí quando você acessa em inglês é glimpse, uma faísca, sabe? Um pedacinho da sua essência, você percebe o quanto é maravilhosa a sua essência. E aí você quer cavucar, quer ir mais, sabe? Você quer descobrir mais dessa essência. Essa essência é luz, essa essência é o Criador, essa essência é sua alma em aprendizado, em evolução. E olha que ser lindo que você é. Então, quando eu falo com vocês aqui, eu estou falando com a alma de vocês. Entendam que vocês têm todo o direito de acessar isso. E é assim que a gente faz. É esse o caminho para casa. É a volta para a nossa essência. Faz sentido? Então, o que a gente aprendeu aqui hoje? Me contem lá, eu vou querer saber lá os insights de vocês. Eu vou deixar um postzinho no feed. Eu quero saber o que vocês acessaram, o que vocês aprenderam aqui. Se vocês fazem parte dessa turma que precisa da droga do pertencimento, né? Do vício do pertencimento. É verdade. E de coração aberto. O primeiro passo para a gente se curar é a gente reconhecer que a gente tem algo para ser curado. Então, se você consegue visualizar isso, se agradeça, se honre, porque muitos de nós ainda não conseguem visualizar isso dessa forma. Se você acessou, é o momento de você talvez começar a trabalhar. É o momento talvez de você incluir a si mesma como sua prioridade e buscar realmente formas de você trabalhar isso. Então, me conte se faz sentido. Se quiser me contar a sua história, me chama no direct, me conta, me fala, Dé, nossa, eu vivi isso, eu vivo aquilo, enfim, o que é, né? É difícil reconhecer, mas o primeiro passo é reconhecer. E quando a gente reconhece, a gente abre uma porta muito importante para a nossa cura, muito importante. É a primeira chave que a gente precisa girar. Então, reconhecer é sempre o passo que vai trazer para a gente luz, consciência. Porque quando está escondidinho ali, está na sombra. Mas quando você traz luz, você abre aquela porta, você enxerga o que tem ali. E está tudo bem. E vocês estão seguras. Nós estamos em proteção. A gente tem direito de integrar tudo isso e seguir adiante no nosso caminho evolutivo. E nenhum de vocês está aqui por acaso. Nenhum de vocês, nenhum de nós está aqui por acaso neste momento. A gente não veio para a Terra neste momento para pagar boleto e morrer. A gente veio para se curar. Então esse é o nosso primeiro propósito. E a gente precisa dar os passos que são importantes para a gente conseguir cumprir esse nosso propósito. Fez sentido aí, meninas? E Claudinho, né? O Claudinho estava aí até agora. Não sei se ele ainda está. Mas olha, de verdade, não se cobrem, não se julguem, não é assim que a gente faz. Reconhecer e se acolher é o primeiro passo. Se acolham. Todos nós aprendemos que era dessa forma e funcionava assim até pouco tempo, é por isso que a gente está nessa revolução que a gente está agora. E é isso que movimentou a gente a estar aqui. Então agradeça, honre seu processo. Olhe para você com muito amor e o tanto de coragem que você teve para chegar até aqui. E olhe de verdade. Se ame de verdade. É o primeiro passo para a gente se curar. Não é isso? E aí eu quero também ouvir vocês. Me chamem aí no direct, me chamem no WhatsApp e me contem a história de vocês. Para a gente poder bater um papo e de repente você perceber se tem algo que a gente possa fazer para te ajudar. Tá bom? Beijo no coração. Até semana que vem. Tchau, tchau.